Revista CBN. Livros. Religião. Hoje a gente fala aqui na última conversa do Revista CBN sobre o livro Filosofia da Religião, uma breve introdução, do Tim Bain. A religião, que é um fator humano, que a gente entende que ainda causa guerras, fundamentalismos, que invade a política perniciosamente, religião que em outras épocas da história, inclusive, cerceou a ciência, condenou pensadores em momentos históricos. Por outro lado, a religião que dá força para muitas pessoas viverem, que é o elo para a existência de comunidades, que é responsável por dar sentido para a vida para muitos de nós, que não trata do que é material, mas do que é transcendente. Justamente o valor ou o fator humano que hoje vemos estar em profunda crise, a nossa crise de sentido. Para falar sobre religião e o livro Filosofia da Religião, uma breve introdução, eu converso agora com os dois responsáveis pela tradução desse livro e a gente vai discutir um pouquinho aqui religião à luz, né? A gente teve aí um programa inteiro falando do que está acontecendo pelo mundo e a gente termina a revista CBN refletindo sobre a essência de qual é o papel da religião no mundo com os dois tradutores desse livro, que é o Edivaldo Chamar, teólogo, especialista em filosofia e teologia política, filosofia da religião, especialista em diplomacia pública, e também o filósofo Andrei Venturini Martins, doutor em filosofia, professor do Instituto Federal de São Paulo, membro da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, autor de diversos livros, alguns deles ele já esteve aqui no Revista CBN, e os dois são meus convidados frequentes aqui para a gente discutir questões relativas à religião e sociedade. Muito boa tarde, Edivaldo. Muito boa tarde, professor Andrei. Olá, Pétria. Olá a todos e todas que estão nos assistindo. Olá, Pétria. Olá a todos os ouvintes. Olha, eu vou pegar o gancho do que está acontecendo no noticiário, eu não posso deixar de repercutir isso com vocês, né? Porque se de um lado a gente tem esse conflito tremendo no Oriente Médio, claro que nós vamos ter muitas explicações que vão, né, dar conta do problema econômico, da relevância daquela localidade, seja o petróleo, seja a riqueza e tudo que envolve ali de interesse econômico, mas sem sombra de dúvida a questão religiosa ali é muito preponderante, a diferença religiosa é muito preponderante, e queria talvez começar perguntando para vocês justamente assim, por que a religião une tanto, mas separa tanto? Será que isso está no cerne do que é esse religar e do que é essa necessidade que o homem tem de reconexão? Eu acho que eu vou começar dando um pitaco aí da resposta que eu acho que seria apropriada e sem dúvida nenhuma, a questão política, né? O Edivaldo, ele tem todas as condições de elaborar aí uma reflexão contundente. Mas a sua pergunta ela é muito boa. Por que, afinal de contas, as pessoas, elas, por vezes, têm momentos de rusgas, né, por causa da religião? Então, eu diria que, de fato, a religião é algo que muda a vida das pessoas, né? Ou seja, alguém, quando se diz religioso, isso muda o modo de vida das pessoas. Então, a pessoa ela não vive separada da crença. O cotidiano da pessoa está acompanhada com a crença. Então, ela não entra numa discussão no sentido de dizer, olha, vamos discutir isso, mas eu vou deixar a minha crença em casa. Então, todas as crenças, né, vêm junto com a pessoa na discussão. Há um autor chamado William James, e ele diz que uma crença propriamente religiosa tem 3 características, né? Ele diz que a crença é viva porque aquele que acredita que essa crença é verdadeira. Você vê uma pessoa que acredita em Deus,
Ela acredita que, de fato, Deus existe como um ser capaz de zelar por cada um de nós e etc. A pessoa acredita que a sua crença ela é momentosa, ou seja, ela é extremamente importante para aquela pessoa que crê. E o terceiro ponto, William James diz o seguinte, que a crença também é forçosa. Forçosa no sentido de dizer que aquele que crê não tem como não acreditar. Então, ele é impulsionado a crer. Então, por esse motivo, a religião ela se torna um elemento tão importante nas discussões. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que existem 3 grandes sistemas de sentido: a política, a ciência e a religião. É possível que a ciência se desmanche, a política se desmanche, mas é muito pouco provável que o sistema de sentido religioso ele se esvai, justamente porque, ao que me parece, o humano é um ser religioso, né? Ele tende a buscar sentido, mas um sentido total e pleno. Então, é por isso que, em todas as discussões, sem dúvida nenhuma, a religião vai aparecer. Perfeito. Quer fazer um complemento, Edivaldo, ou posso já fazer uma pergunta para você? Eu gostaria de complementar, de corroborar com a palavra de Andrei. De fato, a religião é um sistema de sentidos e a religião nasce dessa ideia de insuficiência que o ser humano é imerso. A religião nasce por conta da contingência humana, né? O acaso, o aleatório, enfim. Então, o ser humano, é por isso que ele busca, para além de si, explicações e sentidos a respeito de sua própria existência. E a filosofia da religião se debruça exatamente nesses aspectos. É como se a filosofia da religião, utilizando uma analogia bem próxima a nós, é como se fosse um drone que vai por cima das religiões, né? Diferentemente da teologia, e tenta entender o fenômeno religioso a partir de diferentes áreas, da existência de Deus, né? Da natureza, da fé, e do problema do mal, que é o problema que estamos discutindo, que origina também guerras e conflitos, né, e desentendimentos. Uma questão que eu quero falar para vocês e entender o que é o livro Filosofia da Religião e por que ele é tão fascinante. Muitos filósofos ao longo da história, principalmente ali por volta da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, passaram a criticar de uma maneira muito enfática, né, a religião como algo que a religião refletindo uma essência infantil do humano, né, um estado, sei lá, primitivo, imaturo, né, da nossa composição. E o Freud também, né, um pouco depois ele vai ser um pouco adepto aí dessa visão. Muitos cientistas da época, muitos pensadores da época embarcaram nessa e decretavam que mais hora menos hora a religião ia acabar. Né? E pelo contrário, que a gente vê que o oposto disso é o que a gente pode observar nesse momento. Queria que vocês situassem para a gente, tanto historicamente como o momento que vivemos, em que sim, a religião se faz muito importante, mas qual é essa religião que talvez seja importante? Uma religião que, de fato, agregue, religue e não separe, embora isso talvez seja algo muito idealizado, né? Fala para mim. Andrei? Pode ser. Então, esse é um contexto assim, muito importante, Pétria. Você destacou o iluminismo, né, para a gente entender o próprio nascimento da filosofia da religião. Por quê? Porque nesse momento crítico, né, da religião, é uma crítica que se volta a uma concepção específica de religião, que a gente costuma chamar em filosofia da religião de concepção funcional de religião. Então, por exemplo, a gente vê autores como o próprio Marx dizendo que a religião ela pode se tornar uma espécie ela tem um efeito alucinógeno nas pessoas, né? Inclusive ele vai chamar isso de ópio,
né? E, veja, esse ópio faria com que as pessoas continuariam vivendo em estado de exploração. Então, veja, mais uma vez, olhando a religião como uma forma de legitimar um sistema de exploração. Depois a gente vê um autor como Freud destacando que a religião é só um instrumento para diminuir o medo que as pessoas têm, o medo da natureza. Então, veja, diante de um medo da contingência ou da insuficiência, como o Edivaldo destacou, as pessoas criam um Deus e esse Deus zela, né, por esse alguém, por esse fiel. Mas veja que a filosofia da religião, ela vai surgir justamente na tentativa de pensar que a religião ela pode ser lida de outra forma, né? de outras maneiras, né? Que a crítica que esses autores fizeram à religião são críticas que são válidas, que são importantes até para que possamos pensar a religião de uma outra maneira. Mais madura, né? Mais madura, sem dúvida. Há um autor chamado John Hick, que é um autor super contemporâneo, e ele fala da importância do pluralismo religioso, ou seja, as religiões são manifestações culturais das mais variadas a fim de falar, ou pelo menos tentar falar, sobre uma mesma realidade que está para além da cultura. Então, é muito interessante porque ele está dizendo, por um lado, as religiões elas têm uma diversidade cultural, mas elas se unem porque elas estão sempre apontando para uma unidade, e essa unidade, por vezes, se manifesta na tentativa de paz, na harmonia entre os povos, né? E também na tentativa de dizer a natureza de uma divindade última, né? É claro que há críticas para essa posição do John Hick, mas é uma concepção de religião muito bonita, que muito mais congrega a humanidade do que separa, né? Perfeito. É que os que separam são muito mais barulhentos e violentos, né? Esse é o problema. São muito barulhentos e muito violentos. Agora, Edivaldo, o que é a filosofia da religião que está contida aqui nesse lindo livro que a gente deixa como sugestão e curadoria do Revista CBN para a gente entender a essência de religião, e o momento não seria mais oportuno para isso e para a gente deixar essa dica de livro? O que é a filosofia da religião? Como é que vocês fizeram? Aliás, como é que na tradução o autor faz essa trajetória, essa travessia? Bem, Petra, essa é uma obra que ela vem da Universidade de Oxford, né, através da editora da universidade, que é a Oxford University Press, de onde fomos atrás dessa obra, né, para contribuir com a reflexão da filosofia e religião no país, né, ou em países de língua portuguesa, obviamente. A filosofia da religião ela se debruça, investiga do ponto de vista da razão, né? É um esforço, é um empreendimento racional para entender o fenômeno religioso, né? E como já falamos, busca entender ou criticar, né, a questão da existência de Deus, a questão da natureza de Deus, o problema do mal, não é? A geografia de Deus, né? Porque Deus se manifesta em uma parte do mundo de uma forma, ou as religiões percebem Deus de uma forma e outra parte do mundo de outra forma, né? Então, falando desse drone, né, que eu usei como analogia no início, então a filosofia da religião tem esse papel de pensar filosoficamente sobre temas que a fé provoca. E quando nós falamos de crítica, é importante salientar, inclusive as primeiras páginas do livro conversa sobre isso, né, relata sobre isso, é que quando nós estamos pensando religião, mesmo uma pessoa religiosa, do ponto de vista mais básico, ela está pensando filosoficamente. Ela não usa o termo, né? Quando a gente está conversando sobre política, a gente também está conversando filosoficamente. Então, esses assuntos não estão fora de sintonia, né? Então, não é um atentado ou um desrespeito criticar a religião. Se a gente critica a religião de uma forma sólida, né, para solidificar
os conceitos, a gente pode ter uma religião mais adequada. O fiel, o religioso dizer assim, eu creio e por que eu creio? O Deus que eu creio, a divindade que eu creio, nele habita o mal e o bem ou habita só o bem? O bem. Porque o problema que a gente está vivendo no mundo é isso. No mundo que a religião e a política, né, estão interconectadas, pessoas do mundo religioso fazem o mal porque elas acreditam que a sua divindade também concorda com o mal que elas proliferam. Chancela, né? Uma vez acontece muito isso quando a pessoa ela é fisgada pela religião, por alguma religião, ela tem um momento de ficar, enfim, estupefata, ela fica encantada e tem isso como uma verdade absoluta, aí vem, claro, o proselitismo, mas é como se ela tivesse encontrado a verdade absoluta e ela quer que todo mundo faça parte daquilo. É muito impressionante esse fenômeno que acontece, né? Talvez, num primeiro momento, seja essa condição imatura, né? Ou não? Eu acho que uma das coisas interessantes desse livro, e isso vem a calhar com o que você está falando, Pétrea, é que o Tim Bain ele chega a dizer o seguinte: se tem uma coisa que a filosofia da religião pode ajudar bastante, né, aquele que se propõe a estudar essa área, é justamente esclarecer as suas próprias crenças, auxiliar a pessoa que se interessa a pensar racionalmente sobre a religião a esclarecer as suas próprias crenças. Eu acho que isso já é um excelente caminho, porque quando nós falamos de filosofia da religião, tem gente que às vezes pensa que se trata de uma investigação de uma religião específica, e não se trata de nenhuma apologia, nenhuma apologética, nenhum tipo de religião. A essência do movimento religioso em nós, no humano, né? Nós tentamos, de alguma forma, fazer uma análise racional, né, por meio de análise das crenças, análise dos raciocínios, para ver justamente se uma dada crença ela é razoável, se é razoável que alguém diga, sei lá, que Deus existe. Então, é razoável que alguém diga que Deus exista, e a partir disso passe a viver a partir de uma crença como essa? Então, veja, o que a gente percebe? A gente percebe que existem argumentos favoráveis e argumentos desfavoráveis. Da mesma forma, uma questão que nunca quer calar, né? Deus existe? Então, assim, existem argumentos favoráveis, o argumento ontológico, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, que são extremamente favoráveis para que a gente possa acreditar em Deus. Mas existem também perspectivas contrárias, argumentos desfavoráveis. Então, o nosso trabalho, Petra, é justamente pesar os argumentos pró e contra para ver, afinal de contas, o que é razoável, né, acreditar. Então, de alguma maneira, a filosofia da religião vai nos ajudar a investigar as nossas crenças, né? Agora, a minha pergunta, para quem tem uma visão extremamente pragmática da vida, não sei se é certa a palavra, é adequada, na verdade, a palavra principalmente, mas uma visão estritamente materialista, seja um pouco difícil essa abstração para entender o que é o processo da experiência religiosa. E é pelo fato de existir a experiência religiosa que acredito que a religião continua sendo tão importante, porque as pessoas são arrebatadas, têm experiências que são inexplicáveis do ponto de vista interno, mas também material. E eu queria que vocês explicassem um pouco isso, que talvez esteja também sendo mencionado no livro, porque essa experiência religiosa ela é muito impactante e muitas vezes ela é transformadora da vida da pessoa. No que ela consiste? Vocês também analisam, do ponto de vista da filosofia da religião, isso é importante de ser analisado? Sim, Pétrea. E o interessante é que quando a gente se aprofunda nessas questões, a ideia também é levar as pessoas, né, a entender melhor a sua realidade face à experiência mística, religiosa que ela está vivendo, né? Por exemplo, a questão do sofrimento, que é uma coisa prevalente que todos nós vivenciamos, não é?
E, normalmente, as pessoas do senso comum têm a ideia de que o sofrimento que elas estão passando é para um bem maior. Né? Existe isso, né? Há males que vêm para o bem. Então, a filosofia da religião se debruça sobre isso e, às vezes, faz críticas a esse tipo de pensamento. Né? Tem um dos conceitos chamados de soul-making, né? Que é a formação da alma. Né? Isso é bem antigo. O mal é justificado, ou o sofrimento é justificado, porque isso vai levar a pessoa a um amadurecimento, a uma questão moral mais profunda. Mas, em contrapartida, você tem a questão seguinte: se Deus permite o mal, permite doenças, por exemplo, então a gente não vai vacinar pessoas, nem vai fazer tratamento de saúde. Então, tem questões que a gente tem que encarar, né, até para a pessoa ter uma crença religiosa mais madura, né, mais pé no chão, né, mais autêntica possível. Então, a questão do mal, do livre-arbítrio que as pessoas usam, né, de forma como querem, isso também é objeto da filosofia da religião, e tudo isso leva com que a experiência religiosa da pessoa seja mais autêntica, mais madura, né, mais centrada na realidade que vivemos, né, a partir dessa coerência da razão, né, de exercícios de raciocínio. É possível ter e isso essa pergunta eu faço assim, realizada de poder fazê-la para vocês. É possível ter uma religião, uma religiosidade? Eu acho que aí, não sei, talvez até um pouco assim à luz de Spinoza, sabe? Em que represente uma maturidade do pensamento humano e seja uma religião que se aproxime talvez da ciência, ou que seja um passo além da ciência para uma maturidade, uma visão de transcendência, que a gente consiga de fato congregar o lado intelectual, o olhar científico para a vida, questionador, e que coexista de maneira saudável com a religião, com aquilo que a gente não pode explicar, mas que ao mesmo tempo conecta, né? Ter a dimensão de quão pequeno nós somos, enfim, inclusive diante do universo. Como é que vocês veem? É possível que a religião ela ande junto com um pensamento científico, com um pensamento questionador? Eu penso que sim, viu, Pétria? Inclusive, há um capítulo, a gente pode dizer, da filosofia da religião, que é a discussão que envolve fé e razão, por vezes religião e ciência. Então, eu diria o seguinte, que quando a gente fala de religião e ciência, há um ponto de convergência. E que ponto de convergência é esse? Tanto a ciência quanto a religião tentam dar uma explicação acerca da realidade. Então, o cientista, ele busca explicar, por exemplo, a natureza da matéria, ele busca estabelecer as leis que regem o cosmos. De alguma forma, a religião, ela também busca dar explicações acerca da realidade. E tanto a religião quanto a ciência têm a pretensão de verdade. O religioso, quando fala, ele faz o seu discurso como se fosse um discurso verdadeiro sobre a realidade. E o cientista também. Agora, há uma diferença. A diferença é que, por vezes, dentro da religião, ou dentro de algumas religiões, isso é feito levando em consideração a fé, levando em consideração algumas tradições teológicas, né? Já o cientista, é claro que ele pode partir de alguns pressupostos, né? Mas não necessariamente que ele parta de um pressuposto de fé. O cientista, ele tem a preocupação de demonstrar isso, usando do método científico. Então, eu diria que tanto a ciência quanto a religião convergem em relação aos seus objetivos. A busca. Né? A busca. No entanto, a ciência e a religião têm modos de buscar que, por vezes, mostram alguma diferença. E a última pergunta, Edivaldo, por que importante esse livro? Por que ler a Filosofia da Religião?
Eu gosto muito de eu sou a pessoa das analogias, né? Como você já percebeu. E falando dessa questão entre religião, ciência, fé e razão, eu gosto muito da analogia que diz assim: nós somos um lar vivendo em uma casa. O lar é a busca por sentido, a religião, a espiritualidade. E a casa é a ciência. O lar quer saber por que das coisas. Por que eu me conecto com o transcendente, com as pessoas. A casa explica como o cosmos funciona, como a realidade que está em volta funciona. Então, um dos papéis da filosofia da religião é levar, não cindir, né, com essas questões, mas trazer uma reflexão profunda a respeito desses temas que são, né, que estão ao nosso redor e que influenciam tanto a vida humana. Influenciam demais. Sabe, Petra? Um minutinho, a gente já está acabando, André, rapidinho. Fala. É muito rápido, porque eu sei que tem um autor que você gosta muito, que é o Harari, e o Harari, ele fala justamente que a filosofia é esse espaço onde as áreas divergentes podem dialogar. Então, a filosofia da religião talvez seja esse espaço em que as várias religiões e a ciência podem conversar e dialogar. Maravilhoso. A gente não poderia terminar melhor esse programa, que me dá tanto orgulho de apresentar. Estou aqui com o Edivaldo Chamar, especialista em filosofia, teologia política e filosofia da religião, o Andrei Venturini Martins, doutor em filosofia pela PUC, professor do Instituto Federal de São Paulo e membro da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, ambos tradutores desse livraço que eu deixo indicado para você ler, se alimentar em momentos tão confusos e desafiadores da sociedade. Filosofia da Religião, uma breve introdução, de Tim Bain. Muito obrigada a vocês dois pela gentileza de estarem hoje aqui com a gente no Revista CBN. Uma boa tarde para os dois. Obrigado, Petra. Boa tarde. A gente vai terminando assim o Revista CBN, esperando que boas notícias cheguem para a gente ao longo dessa semana. Um final de semana bastante conturbado, de notícias muito desafiadoras, mas a gente pode apresentar aí caminhos e ler obras e nos munir de reflexões importantes sobre a nossa humanidade.